Fala pessoal, é uma honra ter vocês aqui no segundo episódio do podcast Instância Rural. Hoje eu estou aqui como sempre com meu sócio Felipe Gomes e dessa vez com uma convidada muito especial, Caterine, que é uma colega nossa advogada que atua com muita força no agronegócio, mais especificamente aí no direito ambiental, com atuação bem forte voltada para os produtores rurais, né, na defesa dos produtores rurais. E a ideia de trazer ela aqui pensando justamente no produtor rural, que a gente vê na prática que muitas vezes falha nessa parte ambiental pelo desconhecimento. Muitas vezes a gente não está nem falando de má fé, de intenção, né, Felipe? A gente vê isso muito lá no escritório, que muitas vezes isso passa pelo desconhecimento, e a gente entendeu que nada melhor que trazer ela, que está também aí no dia a dia, na luta pelos direitos dos produtores rurais. Então, antes de qualquer coisa, Caterine, obrigado por ter aceitado o nosso convite, pela presença. É uma honra ter você aqui. E eu acho que para começar, nada melhor que entender um pouco quem é a Caterine, um pouco da sua história e, acima de tudo, como você foi parar no direito ambiental pelo produtor rural. Conte um pouco para a gente, por favor. Silviana, eu quem agradeço estar presente aqui. Para mim é uma honra estar aqui com você e com o Felipe. E então, vou contar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou sócia fundadora do escritório Najar Capdeville Advocacia. Eu, assim como o Felipe, também sou especialista em direito empresarial. Me pós-graduei na Fundação Getúlio Vargas e sou bacharel em Direito pela Universidade Federal, onde eu te conheci, inclusive, né, Silviana? Além disso, eu tenho formação técnica em meio ambiente no Cefet, pelo Cefet, né, o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, e eu decidi que eu queria atuar nessa área de direito ambiental quando eu tinha 14 anos, então muito precoce, quando eu decidi fazer o curso técnico integrado com o ensino médio em meio ambiente. E aí, desde então, todo o meu percurso, a minha trajetória profissional, ela foi voltada com esse olhar, o olhar ambiental. Mas é claro que quando a gente inicia na faculdade, nos primeiros momentos, a gente tem uma certa idealização do que é a nossa área de atuação, mas a prática, ela traz muita sabedoria. Então, a gente vai desenvolvendo também um olhar mais pragmático acerca das questões que envolvem. Só um adendo, eu não me recordo lá na UFMG de ter tido aulas tão específicas sobre o ambiental, uma coisa mais aprofundada. Você chegou a pegar alguma optativa disso? Olha, eu cheguei a fazer uma optativa de direito ambiental, mas ela era dada por um professor que ele era formado em geografia, salvo engano. É mesmo só. Então era uma aula assim especificamente voltada para questões relacionadas à prática ambiental, sabe? Não era muito ligada à questão do direito voltado para o meio ambiente ou o direito do agronegócio. Inclusive, nós não temos matéria eletiva, né, ou obrigatória, pelo menos não na nossa época, né, curricular, de direito ambiental ou direito do agronegócio ou direito elétrico, né, de energia elétrica, que são áreas agora que estão surgindo recentemente com essas novas leis. Sim. E eu acho que é até interessante para estudantes de direito também estarem ouvindo esse podcast aqui, para eles saberem dessas possibilidades de atuação. Enfim, então 10 anos atrás, quando eu me formei no Cefet, eu atuei na Associação Mineira de Defesa do Ambiente. Eu fiz parte do setor de projetos, e a minha incumbência lá era elaboração de relatórios técnicos do Programa de Ocorrência de Incêndios Florestais, que era uma condicionante ambiental para as mineradoras executarem as suas atividades empresariais aqui em Minas Gerais. Então, eu tive esse olhar, né, de uma organização não governamental de como que é trabalhar nisso. E assim que eu ingressei na faculdade, né, enquanto bacharel ali nos meus anos de estudo, eu fiz questão de, desde o início da faculdade, participar de estágios. Então, eu passei por 5 grandes escritórios nesses últimos 10 anos de atuação, né, porque o escritório é recente, o escritório é neném ainda, tem 1 ano e 3 meses. Então, eu tive a possibilidade de trabalhar com recuperação judicial e falência, todas as áreas dentro do empresarial. Perfeito. Recuperação judicial e falências, área civil, área empresarial, mais do contencioso, estratégico, fundiário, ambiental. Então, eu tive uma ampla gama de possibilidades de ver como essa atuação ambiental e do agronegócio, ela se dá na prática. Então, hoje, o que eu fiz foi, no escritório, juntar todo esse conhecimento, né, tanto do técnico em meio ambiente,
quanto dos escritórios de advocacia mais voltados para a área empresarial propriamente dita, como para a área mais ambiental, administrativa, que o ambiental ele é uma área que é de direito público, né? Porque é uma área constitucional administrativa. Então, eu juntei essas duas partes, a área do direito público, a área do direito empresarial, e aí eu criei o que eu chamo de direito verde, que seria uma área dentro do direito do agronegócio, que engloba essa parte de mudanças climáticas, transição energética, direito administrativo, constitucional, enfim, tudo relacionado para melhor atender justamente o produtor rural. E sobre isso, teve algum caso emblemático nessa sua trajetória que te levou, talvez, para, no seu próprio escritório, ir por essa linha? Ou foi realmente uma construção dessas experiências nos escritórios antigos? Eu acho que foi uma construção das experiências dos escritórios antigos, mas, incrivelmente, os clientes que eu atraio são clientes que têm uma sede por inovação tecnológica dentro de um modelo que já está mais pré-estabelecido, que seria esse modelo do empresário do agronegócio, né, que é um modelo mais patriarcal mesmo. Certo. Mas que são pessoas que nessa segunda, terceira geração da empresa estão buscando aí um desenvolvimento tecnológico e se adequar a esse compliance ambiental, né, das novas legislações e também a esses novos desafios que nós estamos enfrentando globalmente, inclusive, né, como eu disse, transição energética, de matriz energética, mudanças climáticas, enfim. Muito legal isso, Gabriel, ver que ela tem uma origem muito parecida com a nossa, né? Especialmente a minha. Eu vim de um campo um pouco mais técnico, eu também entrei no curso de Direito, agora eu estou empreendendo. E você veio da agronomia. Vim da agronomia, inclusive. No podcast. Exatamente. E eu acho muito legal que a gente teve diversas experiências que, apesar delas parecerem totalmente separadas umas das outras, na nossa vida elas se conectam, né? E dentro disso, desde o começo da sua trajetória até onde você está hoje, quais foram os principais desafios que você teve para poder construir a sua forma de advogar e de empreender? Olha, eu acho que são tantos os desafios que é até difícil enumerá-los, mas eu começaria citando a questão de ter sido a primeira advogada da família. Então, assim, eu não tive pai, mãe ou pessoas próximas a mim que já tivessem trilhado esse caminho antes, esse caminho do direito mesmo, da formação, do bacharelado em direito e das possibilidades de atuação que isso me daria. Assim, eu devo ter um primo distante de segundo grau que é formado em direito também. A gente se identifica muito, né, Felipe? Muito, eu nem o Felipe também. Assim, então a gente já não nasceu com a cama formada, né? Exatamente. Pra gente deitar. Então a gente tem que construir, pavimentar o nosso próprio caminho. Então eu acho que essa é a parte mais difícil, porque ela exige uma autoanálise muito grande. Agora, algo que eu fiz que eu acho que me ajudou muito durante essa trajetória era que em todos os escritórios que eu trabalhei, eu tinha uma percepção muito analítica de, por exemplo, a forma como os advogados tratavam o cliente, como que os processos eram conduzidos lá dentro. Então, essa questão administrativa, essa questão de como lidar com o cliente e a questão, principalmente, de colocar o interesse do cliente em primeiro lugar, ela sempre me chamou muita atenção, porque nós trabalhamos em defesa dessas pessoas. Então, os interesses do escritório ou as vaidades de alguém formado, né, nessa área, que a gente sabe que são muitas, elas não podem sobressair os interesses do nosso cliente. Então, eu acho que a principal dificuldade foi essa questão de não ter uma orientação clara a respeito do caminho a seguir dentro da advocacia, justamente por não ter tido ninguém na minha família que tivesse trilhado esse caminho antes. E querendo ou não, isso é algo que facilita, né? Você ter um mentor facilita muito. Então, é claro, nós tivemos excelentes professores da Universidade Federal de Minas Gerais, também na FGV tive ótimos professores, mas nenhum que tivesse trilhado exatamente o mesmo caminho que eu. Então, eu acho que essa foi a principal dificuldade, porque é um trabalho de autoconhecimento durante o processo, né? Justamente. A gente vive falando isso, né, Gabriel? Empreender é um obstáculo diário, né? A gente todo dia aprende alguma coisa. Eu acho que, no nosso começo, pelo menos, né? As principais dificuldades foi não saber para onde a gente está indo muitas vezes, né? A gente monta um plano de negócio, a gente não sabe se a gente está acertando, a gente toma certas decisões que a gente só vai descobrir se elas estão certas ou estão erradas daqui 2, 3 anos, né? Então,
eu acho que, para mim, pelo menos, o grande desafio do que a gente está vivendo, né, enquanto jovens advogados, com jovens escritórios, é realmente essa incerteza, se é que a gente pode chamar assim, da onde a gente está, para onde que a gente vai, se a gente está fazendo as coisas do jeito certo, né? Exato. Então, acho que isso aí é muito enriquecedor também, né? No final das contas, a gente aprende muito fazendo, né? Exatamente. E exige muita coragem, porque pelo fato de sermos os primeiros na nossa família e estarmos iniciando o nosso próprio escritório, a gente tem que ter muita confiança na nossa habilidade técnica e também relacional. Então, eu acho que esses foram os dois principais desafios, a questão da pavimentação do caminho, da coragem, e eu acho que o terceiro desafio principal que eu poderia citar aqui, relacionado ao empreendedorismo, é a questão de eu tive uma dificuldade em integrar as diferentes visões do que consistia o direito ambiental. Por isso que eu falo que eu conheço esse termo, direito empresarial verde, porque eu vejo que na área ambiental, as pessoas que defendem o que a gente chama de direito ambiental são pessoas que estão muito ligadas ali à área constitucional, à área do direito público, à defesa e conservação do meio ambiente, uma visão muito conservadora. Em contrapartida, nós temos o lado do empresário, que está mais ligado com a questão econômica, com a produção, e muitas vezes são vistos como antagonistas, sendo que não são. Exato. Então, a maior dificuldade que eu tive foi de conseguir conciliar essas duas áreas, de como conseguir uma conservação e uma preservação ambiental de uma forma que seja efetivamente ambientalmente sustentável, que economicamente também, porque é muito importante no final do dia, né, que as coisas, a gente sabe que o que move o mundo muitas vezes é o interesse da pessoa no econômico, então a integração desse ambiental, que muitas vezes parece antagônico ao econômico, eu acho brilhante quem consegue trabalhar tudo isso de forma harmônica, né, e muito disso, e o seu trabalho entra muito nisso, né. E é um trabalho também de desmistificação e de conscientização, porque muitas vezes na grande mídia, as notícias que saem, por exemplo, quando tem alguma queimada de grande porte, alguma coisa do tipo, é como se o empresário do agronegócio, que fosse um grande vilão, ele promoveu essa queimada de forma totalmente dolosa e está destruindo a floresta. Não é bem assim. Inclusive, nós sabemos, né, inclusive você tendo feito agronomia, sabe que a queimada controlada, feita de uma forma com o uso um uso monitorado, ela é um método que, inclusive, pode ajudar no manejo, né, da vegetação, no preparo do solo, enfim. Perfeito. Então, eu acho que tem que ser feito, como nós já temos um projeto aí que vai seguir adiante, de conscientização do público, de que, assim, o agronegócio não é o vilão, o empresário do agronegócio não é o vilão, o produtor rural muito menos, e conciliar essas duas visões de preservação com desenvolvimento econômico. Legal. E pegando um gancho aí no final da sua resposta, pensando aí nesses desafios dos produtores rurais no aspecto ambiental, o que você mais vê na prática como um desafio mais recorrente do produtor rural, uma demanda muito frequente nessa parte ambiental, o que seria o calcanhar de Aquiles dos produtores rurais nessa lida ambiental, assim, pela sua experiência? Olha, eu acho que de forma geral, sem entrar aqui na parte técnica, um grande desafio é o produtor rural enxergar o advogado como um aliado. Porque eu acho que ainda existe uma certa resistência e até uma má fama de alguns advogados de quererem crescer em cima do cliente, querer oferecer um serviço que é demasiadamente caro ou desproporcional, sem levar em conta a situação econômica do produtor rural, a proporcionalidade da questão. Então, eu acho que, assim, a maior dificuldade, de forma geral, é, primeiro, o produtor enxergar o advogado enquanto aliado e ter nele a confiança de saber que pode contar com a melhor assessoria jurídica diante dos desafios que aparecem na lida do campo. Como, por exemplo, e é uma questão técnica que eu vejo que acontece muito, quando existem autos de notificação ou autos de infração de órgãos ambientais. Então, eu vejo que nessa questão relativa à supressão de vegetação nativa ainda existem muitas dúvidas, porque a legislação ambiental ela é uma legislação muito complexa e é uma legislação esparsa. Nós não temos um código ambiental, como a gente tem um código civil, por exemplo. Então, são diversas leis esparsas, muitas vezes essas leis são
anteriores à Constituição de 88, elas foram recepcionadas, algumas foram abrogadas, né, ou seja, perderam totalmente a validade, digamos assim, outras foram derrogadas em parte, então é preciso de ter uma pessoa que tenha um conhecimento técnico muito apurado de toda essa legislação esparsa, para saber, por exemplo, no caso de uma APP, de uma reserva legal, de uma área de preservação ambiental, das unidades de conservação, do que se trata cada tipo de área e qual que vai ser o regramento para a supressão de determinado tipo de vegetação, justamente para liberar um espaço para o desenvolvimento das atividades agropecuárias e agroindustriais. Legal. Eu tenho uma dúvida, Gabriel, que é mais de ordem prática, né? Sim. De como que funciona na prática para o produtor. O fiscal ele já chega autuando a propriedade, já tem incidência de multa pecuniária, né, em dinheiro. Na hora, existe um prazo para poder regularizar a situação. O que você tem visto e qual que tem sido a postura do ente público na hora de autuar ou de notificar esse produtor? E perfeito, e em complemento, eu vi que você falou em auto de notificação, auto de infração. Explica também um pouco aí, existe diferença ou são sinônimos? O que deve ter de atenção em cada um deles? Acho que o produtor rural muitas vezes não sabe essas diferenças práticas. Tudo chegou uma carta aqui para mim, né? Uma carta aqui para mim, olha aí o que é, às vezes não dá nem atenção. Exatamente. Exatamente. Como eu havia falado, a legislação ambiental ela é muito ampla. Então nós temos, acho que vou voltar um pouquinho para poder explicar melhor essa questão. Para a gente começar, a gente precisa entender desse ordenamento ambiental em termos de Constituição, né? A Constituição ela vai estabelecer ali, junto com a Política Nacional de Meio Ambiente, quais vão ser as competências dos órgãos de fiscalização ambiental. Então a gente começa por aí, porque existem basicamente 3 tipos de competência. A gente tem a competência que ela é privativa da União, mas que por lei complementar é possível de, digamos assim, autorizar estados a fazer esse papel de fiscalização no lugar da União. A gente tem a competência comum, que é a cooperação entre União, Estado e municípios, que são os nossos entes federativos aqui no ordenamento jurídico brasileiro. E também tem a competência que ela é concorrente. Então, por exemplo, para cada tipo de matéria, direito agrário. Direito agrário é uma matéria de competência privativa. Então, ela cabe apenas à União legislar e, teoricamente, fiscalizar, fazer tudo a esse respeito. Ocorre que, como eu disse, é possível, por meio de uma lei complementar, trazer parte dessa competência, como, por exemplo, a competência do poder de polícia de fiscalização, para um outro ente, como um órgão de um ente estatal ou um ente municipal. E existe hoje no Brasil uma tendência à municipalização desse tipo de fiscalização. Só que nós não temos, pelo menos não por enquanto, apesar de ter um projeto de lei complementar nesse sentido, de trazer parte de matérias do direito agrário para a competência dos estados, mas ainda não temos. Então, assim, essa questão, por exemplo, é uma questão que ela fica a cargo em um âmbito federal. Entende? Então, seria uma fiscalização em âmbito federal. Agora, no que diz respeito ao meio ambiente, por exemplo, poluições de recursos hídricos e coisas do tipo, já é uma competência comum. Então, existe uma cooperação entre os entes. Então, é uma competência tanto em âmbito federativo, estadual e municipal. E aí, por que eu falo que tem essa tendência à municipalização da fiscalização? Porque o município é quem está ali atuando em âmbito local, que tem mais capacidade de fazer essa fiscalização na maioria das vezes, tá? Mas isso não exclui a possibilidade, por exemplo, do produtor receber um auto, que eu vou explicar mais para frente, de fiscalização ou de notificação de um órgão estadual e municipal ao mesmo tempo, entende? Por causa desse tipo de regramento de competência que tem na Constituição Federal. E aí, no caso da competência concorrente, é que nós temos as maiores dificuldades. Por exemplo, no caso de direito urbanístico, é competência concorrente. Mas eu acho que para o produtor rural, o que mais impacta é, de fato, o ambiental e o agrário, que aí a gente estaria lidando com as esferas mais federal e estadual. Então, feito esse esclarecimento com relação à questão das competências, então muito a gente... bom, inclusive, didático. Muito bom. Perfeito. Obrigada. Então, a gente pode perceber que o produtor, ele pode ser autuado, fiscalizado por essas 3 instâncias federativas. Então, tanto em âmbito federal, quanto em âmbito estadual, quanto em âmbito municipal. Ou seja, ele pode receber 3 tipos de notificação diferente, a depender ali do porte dele, do tipo de atividade que ele está desenvolvendo, enfim, por conta dessa questão de competência. Mas é claro que precisa, novamente, do auxílio dos advogados para poder ver
se de fato esse órgão ambiental que, né, lavrou determinado auto tem de fato competência para fazê-lo. Perfeito. Tá? Então, essa é a primeira questão, a questão da competência dos órgãos. Então, a princípio, tem essa possibilidade dessas 3 esferas, mas é sempre indicado que o advogado avalie se, de fato, o órgão que está realizando essa fiscalização tem competência para fazê-lo. Então, aí nós já temos uma possível tese de nulidade, dependendo exatamente, de como chegar, né? de qual órgão foi fazer a fiscalização a respeito de qual matéria. Perfeito. Tá? E aí nós temos a questão que vocês me perguntaram sobre a diferença do auto de notificação e do auto de infração. Ambos são atos administrativos, tá? Só que o auto de notificação, ele é geralmente, digamos, antecedente à imposição de uma sanção administrativa. Como assim? O auto de notificação, ele serve justamente para o propósito, como o próprio nome diz, de notificar o produtor rural que há alguma inconformidade legal na atuação dele. E isso dá a possibilidade para o produtor de se adequar à norma sem necessariamente sofrer a sanção. Por quê? Porque o órgão ambiental, ele tem o que nós chamamos de poder de polícia. E o poder de polícia, ele não é só fiscalizador e sancionador no sentido de aplicar uma multa, um embargo ou uma penalidade. Ele tem também o caráter e a finalidade educativa e preventiva. Então, se o produtor receber um auto de notificação, não é que é para ele ficar tranquilo que ele não precisa de fazer nada. Mas ele pode... eu aconselho, tá? A sempre contactar um advogado nesses casos, porque existem alguns órgãos que só de, por exemplo, o produtor assinar o auto de notificação já consideram que a assinatura é amanuense. E não é. Sim. Então, ele precisaria de fazer uma defesa, assim, se fosse necessário nesse caso. Então, eu sempre aconselho, chegou qualquer cartinha, já procura o advogado. Exato. Mas não é uma penalidade em si. É só uma indicação de que talvez seja necessário fazer o que a gente chama de compliance ambiental, que seria a adequação a determinada norma. Só que, em alguns casos, geralmente sempre vem auto de notificação antes do auto de infração, portanto. Com prazo para regularização. Com prazo para regularização. Geralmente com TAC ou... Geralmente sem necessidade de TAC. Justamente por conta desse caráter preventivo e educativo do poder de polícia, que dá a possibilidade para o produtor se adequar, porque assim, tudo bem, a gente não pode alegar desconhecimento da norma, mas na realidade prática existem tantas normas que é impossível, até mesmo um advogado saber da existência de todas elas, a menos que ele seja especialista nesse assunto. Sim. Então faz sentido a concessão desse prazo de regularização, né? E o objetivo da fiscalização é justamente esse. Então, geralmente, a notificação sempre vem antes do auto de infração. O auto de infração, ele vem para constatar que de fato há uma irregularidade que não foi corrigida. E aí, nesse caso, vem alguma sanção administrativa. Pode ser multa, pode ser embargo, aí vai depender do tipo de atividade que está sendo desenvolvida e da gravidade e também da lei a qual o auto de fiscalização e notificação está sendo embasada. Entende? Porque vai depender também do tipo de sanção prevista na lei. Algumas leis prevêem a sanção de embargo, outras prevêem só multa. Algumas prevêem advertência, por exemplo, sem multa. Então, depende muito da legislação que está sendo utilizada nesse caso. Então, a gente vê que tem essas questões aí que já são importantes o produtor se atentar. A questão da competência do órgão ambiental para realizar esse tipo de fiscalização. E a questão que eu mais vejo, assim, que é mais comum, que é o erro do órgão ambiental, por incrível que pareça, na utilização da legislação adequada ao caso concreto. Muitos utilizam legislações... Tese de nulidade do dia. Muitos utilizam legislações que já estão abrogadas ou revogadas em grande parte, ou que não foram feitas com uma minuciosidade, sabe? Que existe margem para serem contestados. E aí cabe, quando do recebimento do auto de infração propriamente dito, diante desses possíveis vícios, né, é necessário que o advogado avalie se esses vícios estão presentes ou não, um recurso administrativo e, em alguns casos, até
uma ação de anulação de ato administrativo se tiver um vício muito grave. Perfeito. Então, Gabriel, o que a gente tira de conclusão disso? Você, produtor rural, recebeu a sua cartinha e você não sabe do que se trata, não guarda ela numa gaveta, não. Você procura um advogado especialista, que ele tem muito mais condição de te ajudar do que você pode imaginar. Exatamente. Isso. E você já começou a falar um pouco aí dessa parte de infração, de multas. Eu acho que o maior medo que o produtor rural tem, junto com o embargo, né? Mas eu acho que a multa entra muito com força aí, porque isso pode prejudicar bem a operação do produtor que não está esperando algo nesse sentido. E aí eu acho que você deu um exemplo muito relevante de como contestar essa multa, por exemplo, se o enquadramento jurídico, né, se a norma que está sendo aplicada, ela não estiver correta. Existe algum outro exemplo que você vê de recorrência de multa, que, de certo modo, é o poder público, às vezes até o produtor rural sente que é o poder público pegando no pé dele, algo nesse sentido, e que existe alguma forma de contestar? Você vê isso na prática ou seria mais voltado a enquadramento jurídico? O que você tem visto assim na prática? Nossa, Saviano, são tantos casos que eu poderia ficar aqui mais umas 3 horas falando. Conta mais um pra gente, então. Eu vou falar de um caso aqui que me chamou muito a atenção. Na verdade, dois casos, a gente pode falar. Um caso muito interessante que eu peguei uma vez era, salvo engano, numa ação civil pública, e eles estavam discutindo sobre a supressão de vegetação em uma área de reserva legal, com o argumento de que havia uma inserção desse imóvel rural no perímetro urbano e que não poderia ter sido suprimida essa vegetação em área de reserva legal sem que fossem respeitadas as regras do plano diretor do município. Era o município de Ribeirão das Neves. Uhum. E aí a questão é que existe uma lei, que é a Lei 10.257 de 2001, salvo engano, que é a lei que trata sobre a política urbana em âmbito federal. E aí estabelece, eu acho que é no artigo 41, alguma coisa do tipo, a necessidade de plano diretor obrigatório para cidades que têm mais de 20 mil habitantes. O município de Ribeirão das Neves não tinha plano diretor, salvo engano, até o ano de 2008, porque não tinha mais de 20 mil habitantes que justificasse fazer o plano diretor. Certo. E essa área que estava sendo discutida, a supressão de vegetação em reserva legal, que era uma área ali que depois foi considerada como uma área urbana, mas até então era uma área rural, o sujeito em questão, ele havia suprimido essa vegetação em um ano anterior ao ano de 2008, quando nem existia o plano diretor de Ribeirão das Neves ainda. E eu fiquei pensando, gente, mas como que o Ministério Público aciona essa pessoa, esse sujeito, para poder fazer adequação conforme as normas do plano diretor do município, sendo que o plano diretor do município sequer existia na data da supressão da vegetação. Olha só. É uma questão básica, assim, de, sei lá, segundo período da faculdade, de vigência da lei no tempo. Não estou aqui desmerecendo de forma nenhuma o promotor, mas é porque a questão é uma questão, assim, de vigência da lei no tempo mesmo. Como que eu vou responsabilizar, né, essa pessoa por algo que sequer, que os parâmetros de regulamentação sequer estavam claros quando ela assim agiu. Então são essas lacunas legislativas que permitem a atuação do advogado em termos de defesa nessas questões ambientais. Era uma questão de área urbana consolidada, eu lembrei aqui. Então, assim, eu acho que essa é uma questão que me chamou muito a atenção, porque por mais absurdo que possa parecer, né, explicando dessa forma, é uma questão recorrente. E na cabeça do produtor rural, ele provavelmente nunca teve uma aula de eficácia da norma no tempo. No tempo. Né? Então... E se você assusta, poxa vida, você vai ter que oferecer uma contestação numa ação civil pública, você fica preocupado. E pra quem não é da área, parece que aquilo ali até foi tão bem escrito, né? Tá tão sério, vem com o logo ali do ente público. Exatamente. Seja do Poder Judiciário, no caso de uma ação civil pública, ou se for, né, algo administrativo, mas enfim. Causa aquele temor reverencial, né? Exatamente, né? Às vezes
vezes o sujeito fica até com medo de ser preso, né? Dependendo de como vier. Então, realmente, colocando dessa forma, parece que é muito óbvio pra gente que tá no dia a dia, sim. né? Na lida, mas o cara que tá lá e a preocupação dele é plantar, enfim, né, algo nesse sentido de chegar, para ele fica perdido, né? Justamente por isso que nós estamos aqui como aliados do produtor. Mas em alguns momentos eu vejo que realmente é por um desconhecimento técnico do operador de direito que está promovendo esse tipo de ação. Perfeito. Entende? E outra questão que eu vejo que é muito recorrente também nesses autos de infração que geram essas multas e esses embargos pro produtor rural, e uma defesa que a gente costuma usar muito no escritório é a teoria dos motivos determinantes, que é, assim, pacificada na jurisprudência em termos de direito administrativo. O que significa a teoria dos motivos determinantes, basicamente? É porque para o ato administrativo ele ter validade, ele precisa preencher 5 principais requisitos, sendo alguns a gente já citou aqui, que é a questão de competência e tal, a finalidade do órgão, a forma desse auto, né, ser tipo uma cartinha, um documento oficial, objeto, e agora a gente tem um requisito de validade desse ato administrativo, que geralmente é o auto de infração, que são os motivos que levaram a autoridade administrativa a promover esse ato. Se eu demonstro que os motivos que estão sendo alegados pela autoridade administrativa, eles são inexistentes, ou ainda que eles existam, eles não correspondem a uma realidade fática, ou não guardam uma relação lógica com a medida que está sendo adotada, por exemplo, multas que são absolutamente desproporcionais. Tem até um caso que eu pensei aqui, que eu lembrei aqui agora, inclusive, enquanto eu estava falando, de uma vez que eu vi um termo de ajustamento de conduta que foi negociado, obviamente, sem a presença de um bom advogado, que se tratava de uma microempresa, né, você sabe, tem um faturamento anual inferior a R$360 mil, e só para a implementação das condicionantes necessárias para promover esse termo de ajustamento de conduta, o produtor ia gastar R$500 mil. Então, como que eu vou impor uma obrigação que ultrapassa o faturamento anual desse produtor? Sim. É absolutamente lógico isso. Então, isso também é algo que dá para ser alegado em termos de teoria dos motivos determinados, porque não existe uma lógica numa multa ou num encargo tão grande que está sendo imposto aqui com base nessa infração. É uma questão de proporção entre os fatos e os motivos. Isso tem sido bem aceito pelos tribunais. Isso tem sido bem aceito. Essa teoria, na verdade, ela já está bem pacificada. A questão é como que vai ser argumentado e apresentado isso para o tribunal, que tem que ser feito de uma maneira muito técnica, para que eles percebam que, de fato, o motivo do ato ele é absurdamente lógico, para não adentrar naquela questão de... digamos assim, de separação dos poderes, porque existe no judiciário uma certa cautela na anulação de atos administrativos, porque existe um negócio que chama o mérito administrativo. Então, o poder judiciário ele não pode interferir no mérito das decisões administrativas. Mas quando esses atos administrativos eles padecem de um vício de legalidade que é absurdo, o Poder Judiciário não pode excluir ameaça ou lesão a direito. Então, ele tem que avaliar essa questão. Mas não pode entrar no mérito administrativo. Então, o advogado ele tem que ser muito cauteloso para utilizar essa teoria dos motivos determinantes, de forma que apresente para o judiciário essa questão como uma questão de uma ilegalidade manifesta, como um verdadeiro absurdo, uma inveracidade ou uma inexistência de motivo, sem que adentre no mérito legislativo. Uma questão que eu até havia, acho que eu já tinha comentado com vocês numa conversa que a gente teve algum dia, é sobre essa nova Lei 14.300 de 2022, que é a Lei da Micro e Mini Geração Distribuída de Energia. Sim. Então, as concessionárias de energia elétrica, elas têm utilizado esse argumento de que há inversão de fluxo de potência, por exemplo, para não permitir a ligação de uma usina de micro e mini geração distribuída nos sistemas de distribuição dessa concessionária. Sendo que, na verdade, essa inversão do fluxo de potência, muitas vezes ela sequer ocorre justamente porque há um limite na capacidade de geração distribuída dessa micro e mini geração
de energia que não vai afetar de forma alguma essas questões técnicas de inversão de fluxo de potência, enfim. Para não ficar muito técnica essa explicação, são basicamente assim, essas questões que nós temos atualmente que estão mais em voga. Acontece que é preciso extremo cuidado, como eu já falei aqui anteriormente, na maneira de apresentar esses argumentos, para não criar essa resistência no judiciário e interferir numa esfera de poder diferente da dele. Justo. Muito interessante. E eu acho que a próxima pergunta ela tem muito a ver com a questão da multa, mas e quando a situação ela fica mais extrema, a gente começa a falar de um embargo. Né? Sim. Uma paralisação das atividades. Perdão. Como que o produtor rural ele tem que se portar nesse caso? Até uma outra pergunta que vem atrás, né? Como que isso pode chegar a esse ponto? Existem notificações prévias, autos de infrações prévios que tem que acontecer? Ou se ele incorrer ali numa norma né, com uma infração muito elevada, ele já pode ser embargado? Explica um pouco desse contexto, porque às vezes o próprio produtor rural, né, Felipe? Ele fica, mas aí eu vou ter que parar minha atividade, não vou, quando que isso vai acontecer? E acima de tudo, né, qual que é a postura do advogado nesse tipo de situação? Será que a gente já começa a falar aí de uma tentativa liminar, né, já de urgência para tentar reverter? Ou mais, uma postura negociadora com o órgão público, né, de você poder tentar identificar qual que é a questão e poder realmente negociar com o órgão público, falando, olha, a situação não é bem essa, vamos tentar por essa linha aqui, o embargo é medida excessivamente onerosa, ou isso não acontece, como que funciona? Em alguns casos, como eu disse, determinadas legislações permitem que seja feito embargo de atividade de maneira imediata. Mas é necessário avaliar a situação concreta, a legislação aplicável ao caso, porque nem sempre o embargo seria a primeira medida cabível. Como eu disse anteriormente, algumas legislações, elas permitem, digamos, uma gradação na sanção administrativa. Então, seria primeiro começando com uma advertência e depois escalando até chegar na parte da multa e do embargo. No entanto, a depender do porte da atividade, da gravidade do impacto que isso teria, sim, pode acontecer de já ter o embargo de forma imediata. Nesses casos, o produtor tem que acionar, obviamente, o advogado da maneira mais rápida possível para já fazer uma avaliação da questão e ver o que cabe fazer. Em alguns casos, é possível fazer um mandado de segurança, por exemplo. Se já tiver uma prova documental robusta, laudos que comprovem o direito líquido certo do produtor no caso, e se a gente comprovar um dano irreparável ou de difícil reparação. Por exemplo, o produtor já está ali com uma colheita a ponto de ser feita. É um dano que seria irreparável ou de muito difícil reparação, já tem basicamente a prova ali, cabe mandado de segurança. Agora, em outras questões, por exemplo, essa questão mesmo que eu citei da lei da micro e mini geração distribuída de energia, existe uma questão da taxa de compensação tarifária, que ano a ano essa taxa vai aumentando de acordo com o artigo 27 ou 28 da lei, salvo engano. Então, para comprovar, por exemplo, que houve um dano ao produtor rural, no sentido de houve uma taxa a mais que está incidindo sobre esse valor da energia que está sendo gerada, é uma questão que ela vai exigir um processo de conhecimento, porque eu preciso de comprovar a existência desse dano. Até perícia, né? Até perícia. Então, se exige processo de conhecimento, o que é o processo de conhecimento? Vou explicar aqui, porque tem muitas pessoas que não sabem. O juiz ele precisa entender, ele precisa conhecer as provas que estão instruindo esse caso. Ela já não é um direito líquido e certo, caso que as provas já estão lá, como seria no caso de mandado de segurança. Então, eu preciso de apresentar para esse juiz e convencê-lo de que houve esse dano. Então, nesse caso, o mais indicado seria, por exemplo, uma ação anulatória de ato administrativo, ou a depender da gravidade, uma ação de nulidade de ato administrativo, com um pedido de tutela antecipado, se houver um dano ali emergente, assim, emergente que eu falo, não no sentido de perdas e danos, de dano emergente, mas no sentido de um dano imediato, entende? Aí sim, caberia um pedido de tutela, mas teria que passar por essa fase de conhecimento. Então, vai depender muito do caso.
É possível também conseguir isso por via administrativa? Sim, às vezes um simples recurso administrativo para o auto de infração que gerou como penalidade imediata esse embargo já seria suficiente para conseguir suspendê-lo. Entende? Algumas vezes seria possível, como você mencionou, Felipe, a negociação com o órgão público, um termo de ajustamento de conduta, um termo de compromisso, mas aí é necessário o comparecimento espontâneo do produtor até o órgão, obviamente na presença de advogado e até mesmo para conseguir pactuar muito bem os termos dessa transação. Porque senão acontece, como eu mencionei, no termo de ajustamento de conduta lá, que era uma microempresa, faturamento de até 360 mil no ano, mas a implementação do TAC vai exigir um investimento de 500 mil. Então, assim, completamente fora da realidade, porque você vai ter uma privatização dos custos e uma socialização dos ganhos. Isso não é justo, né? E no caso do recurso administrativo, que você comentou, geralmente existe efeito suspensivo, e aí só explicando para o pessoal, porque o nosso público não é necessariamente o advogado. Para advogados, colegas, mas existe, né, a possibilidade, quando você apresenta esse recurso, sua atividade teoricamente tem que ser embargada, você apresenta o recurso para a própria administração, fora da justiça, e você já conseguir suspender os efeitos dessa decisão. Geralmente isso acontece ou não? Geralmente isso não acontece. Geralmente o mais comum de acontecer é conseguir a suspensão imediata quando tem um acordo direto com um órgão público, que seria no caso de um termo de compromisso. Aí seria mais fácil, porque senão existe um procedimento administrativo a ser seguido. Então, geralmente, a suspensão se consegue com a negociação ou então com o pedido de tutela antecipada ou de urgência em âmbito judiciário. Entendi. Perfeito. E agora passando para uma outra dor, né, dos produtores, a questão de reserva legal, APP, que é um assunto, né, Felipe? Nossa, que muito. Sempre está em alta e, né, no radar aí dos produtores. Quais que são os erros mais comuns assim, que você vê com relação à parte de documentação, georreferenciamento e reserva legal e APP, né? Um assunto recorrente na vida dos produtores. Sim. Olha, são tantas as questões, mas eu acho que a principal é a questão de uma divergência entre a área declarada pelo produtor como a área que está sendo plantada e, de fato, a área que está sendo ocupada. Isso estava sendo muito comum, inclusive, nas autuações feitas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA, porque eles estavam utilizando na averiguação da extensão dessas áreas ocupadas, ou seja, qual área consiste reserva legal, qual área consiste APP, qual área é a área ocupada para atividade econômica, é sobre isso que a gente está falando. Eles utilizavam um GPS de um modelo Venture, que era, assim, utilizava o Google Earth, um TrackMaker, que é uma tecnologia que, para o que nós temos hoje, ela é bem arcaica, porque ela utiliza pontos num mapa, formando um polígono, e ela tem um erro, assim, de mais de metros de diferença. E a depender do tamanho da propriedade do produtor, metro em metro, em escala isso aí vira um negócio absurdo. Em escala vira um negócio absurdo. Então, muitas vezes, o produtor, ele é acusado mesmo, né? Porque isso não deixa de ser uma acusação, uma autuação desse tipo, de estar infringindo uma área de reserva legal, uma área de APP, e estar ali fazendo uma supressão incorreta da vegetação nativa, sendo que, na verdade, não está. É um erro na hora justamente do georreferenciamento, na hora de fazer a averiguação de delimitação entre essas áreas. E aí, algo que nós temos de muito positivo, que é com essa nova lei 10.267, acho que é 10.267, de 2001, que é a lei do georreferenciamento. Que ela inclusive vai ser obrigatória, olha só que interessante, a partir do dia do meu aniversário desse ano. Olha, é mesmo? É mesmo, a partir do dia 20 de novembro de 2025, a implementação do georreferenciamento para áreas superiores a 25 hectares vai ser obrigatório em todas as propriedades. Bacana. Isso, um primeiro olhar, pode parecer um encargo a mais para os produtores, porque você vai ter que ter esse trabalho de fazer georreferenciamento. No entanto, é algo positivo, justamente porque
eu vejo que no futuro vai ser uma grande barreira contra esse tipo de autuação. Sim. Por uma má delimitação das áreas. Exato, é ele protegendo o próprio interesse, né? Porque se ele está fazendo, ele está constituindo uma prova a favor dele ali contra o eventual abuso no futuro. Queria pegar esse gancho aqui para fazer uma pergunta, Gabriel, que é o seguinte: nós atendemos produtores rurais no escritório também, né? E a gente verifica que existem alguns que têm propriedade muito grande, então às vezes ultrapassa os limites da cidade, às vezes ultrapassa o limite até do estado, né? A mesma propriedade, ela está em 2 estados diferentes, às vezes o produtor tem mais de uma propriedade localizada em lugares diferentes. O que você enxerga enquanto ferramenta razoável para ele fazer um controle disso, tendo em vista que a legislação ela muda de lugar para lugar? Você tem acompanhado como os produtores têm feito para poder se organizar dentro desse gigante esquema ambiental que acontece? Eu acho que dentro dessa própria inovação legislativa que vai passar a ser obrigatória, com o uso de equipamentos de maior precisão no georreferenciamento, já vai ser um grande avanço para o produtor, porque os erros, se houverem, vão ser em ordens de centímetros e não de metros. Então, assim, são equipamentos de alta precisão que vão estar realizando esse tipo de medição. Então, e não, assim, equipamentos que são utilizados para uso recreativo e coisas do tipo, como um Google Earth, né? Eu acho absurdo que isso seja utilizado por um órgão público para poder fazer esse tipo de atividade. Mas, enfim, já há um esforço, né, governamental nesse sentido. Então, vai ter uma maior precisão cartográfica para esses produtores. Agora, no que se refere a produtores que têm propriedades em outros estados, porque nós estamos aqui em Minas Gerais, a gente acaba que fica especialista nas nossas legislações aqui, estaduais e municipais. Eu acho que deve haver um esforço no sentido de nós, advogados, né, como eu já tenho no escritório, como vocês também já têm, de fazer parcerias com advogados especialistas em outros estados, porque a legislação ela é muito extensa. Então, assim, para um advogado que trabalha com essa área, saber todas as minúcias das legislações estaduais é muito difícil. Então, é necessário, eu acho, ter esse esforço no sentido de nós, advogados, criarmos também essa rede de parcerias para que os nossos clientes, né, colocando novamente o interesse do cliente acima do nosso, inclusive, de ter essas parcerias com advogados especializados nessas outras áreas, sabe? Então, eu acho que o compliance ambiental, ele deve ser feito de forma multidisciplinar, envolvendo outros profissionais também, né? Agrimensores, engenheiros florestais, topógrafos, enfim, que vão estar auxiliando o produtor nessa questão. Justo. Perfeito. E falando um pouco aí do produtor rural que ele está interessado em comprar uma propriedade, iniciar uma atividade rural, ele te procura e quer realmente entender o que tem que ser feito para ele se blindar ou pelo menos diminuir, né, mitigar esses riscos ambientais. Sim. Como é que é a jornada de trabalho para esse produtor que te procura nesse cenário? Olha, eu acho que, novamente, a resposta está no compliance ambiental muito bem feito. E eu acho que é um trabalho multidisciplinar, porque é um trabalho de direito imobiliário, é um trabalho de direito ambiental, é um trabalho de direito empresarial. Então, eu acho que, por exemplo, um cliente contar com a assessoria de 2 escritórios especialistas como os nossos, em áreas que são do agronegócio, mas são complementares, é essencial. Então, muitas vezes, é necessário esse trabalho multidisciplinar e agregando áreas que são do direito também, mas com escritórios diferentes atuando na mesma situação para poder evitar qualquer tipo de prejuízo. Porque, inclusive, eu estava pensando sobre isso enquanto o Saviano estava falando, que nós temos a questão da responsabilização ambiental do proprietário e do possuidor. Sim. Então, assim, a obrigação, nesses casos de um imóvel rural, ela é uma obrigação que a gente já sabe que ela é próprio terreno. O que significa próprio terreno? Própria da coisa. Então, ela acompanha a coisa. As obrigações ambientais ali de uma degradação ambiental de numa área rural, ela acompanha a coisa. Se o proprietário anterior não fez os reparos necessários, essa obrigação vai recair para o próximo proprietário, para o próximo possuidor.
Agora, uma coisa que poucas pessoas sabem, porque essa questão do próprio terreno ela é até difundida, Sim. é que existe uma súmula, que é a súmula 623 do STJ, e um tema repetitivo, que é o 1204, salvo engano, que estabelecem que essa responsabilidade ambiental da coisa, da propriedade que nós estamos tratando, ela é objetiva e subsidiária. O que isso significa? Não é só que a obrigação está sendo transmitida. Por exemplo, eu sou dona da terra, eu não cuidei de uma determinada obrigação ambiental. Eu não estou só transmitindo isso para o próximo proprietário ou possuidor. A questão é que quem vier lá na frente, até que cesse o dano, essa é a orientação do STJ, que até a cessação do dano, pelo menos em área de preservação permanente, que é a PPI Reserva Legal, ela permite que essa pessoa que constatou, que promoveu a cessação do dano, seja possuidor ou proprietário, ela acione quem quer que seja da cadeia anterior. Então, ela pode acionar só o possuidor anterior, ela pode acionar só o proprietário anterior, porque é uma responsabilidade subsidiária, ela escolhe quem ela vai acionar. Então, é necessário que primeiro se promova a interrupção de qualquer tipo de passivo ambiental que exista nessa área, para depois fazer essa responsabilização e indenização, se for o caso, né? Tomando as medidas necessárias. Sim. Exatamente. Eu até fiz um vídeo sobre isso falando que às vezes o produtor ele compra uma propriedade achando que está fazendo um baita negócio, mas ele está levando uma dívida ambiental enorme para casa, né? Enorme. E eu acho que isso passa muito também por fazer um due diligence antes de comprar uma propriedade, né? Que eu sei que é uma atuação que você tem muito lá no escritório também, algo que a gente também faz de realmente um checklist de várias questões que tem que ser analisadas, certidões até judiciais, de administrativos de órgãos públicos, cartórios. Exatamente, uma série de questões que podem levantar essas bandeiras vermelhas, né? Sim, totalmente. E são análises complexas, né? Muitas vezes tem gente que vende isso como se fosse algo simples, trivial, 10 minutos. Um mero Nossa, levantamento gente, dá um de certidões. trabalho que vocês não têm noção do trabalho que é. Porque se a gente tivesse... A gente tá com alguns lá. Se a gente tivesse um sistema que fosse nacional, totalmente integrado, em todas as instâncias, inclusive fica aí de dica, né? Fica a dica. Pro poder público. Ia ser muito mais fácil o trabalho do advogado. Né? Alô, CNJ. Dê uma olhada nisso daqui, pode... Ia ser bem mais fácil pra gente, mas não é esse o caso, então a gente tem que ir um por um. Exatamente. Dá trabalho, mas é um resultado muito positivo, né? Porque os custos de não fazer um bom due diligence, um bom compliance, ou contratar um advogado preventivamente, é muito mais alto lá na frente. Perfeito. Então, não é só também essa questão de, nossa, eu vou gastar com o advogado. Não, eu estou prevenindo de ter prejuízos no futuro. É um investimento, na verdade. O prejuízo vem alto nesse tipo de coisa. E ele vem alto nesse tipo de coisa. Um excesso de chuva, uma falta de chuva pode quebrar o negócio do cara. Quebrar o negócio dele, ele tá ali, né, a todo momento lutando por isso, mas a imagem que ele tem perante a sociedade muitas vezes é do vilão, né? O cara é um malvadão que enfim, tem muita gente que pensa dessa forma. E aí eu te pergunto assim, o que te motiva no final do dia a lutar por esse pessoal e continuar trilhando esse caminho no direito ambiental, principalmente, né, que é uma área fortíssima sua. O que te motiva a olhar para frente nesse ramo? Eu acho que são duas coisas e uma já está até inclusa na sua própria pergunta. A principal motivação é justamente defender o produtor dessas acusações injustas. Perfeito. Porque eu fico pessoalmente indignada diante de algumas situações que são absurdas. E os meus clientes, eu tenho o privilégio de ter clientes que são muito próximos a mim e acabam se tornando amigos também. Sim. E são pessoas que eu defendo como se fossem da minha própria família. E existe, como a gente já havia mencionado no início, essa visão distorcida do papel do produtor e do agronegócio na economia brasileira de forma geral, né? Como se o agronegócio fosse o grande vilão ambiental do país. E não é assim que funciona.
Então, uma coisa que me motiva muito é justamente fazer essa desmistificação desses papéis que foram construídos ao longo de tanto tempo, assim, na mídia, de quem é o produtor rural, de quais são as intenções do agronegócio, porque são pessoas que elas são extremamente simples, trabalhadoras, sim, e que elas trabalham para o progresso do nosso país. Inclusive, eu poderia compará-las aí a Atlas, do mito de Atlas, que carrega o mundo nas costas. Sim. Eu vejo que os produtores rurais e o agronegócio literalmente carrega o mundo nas costas. Então, defender, para mim, essas pessoas que promovem o desenvolvimento econômico brasileiro a nível mundial, 1/3 do nosso PIB vem do agronegócio, o outro terço vem de indústria, sendo que metade dos produtos da indústria, inclusive de cosméticos, etc., vem do agro. Então, é uma honra para mim. Eu me sinto honrada de defender essas pessoas e elas são, para mim, minha família. E a segunda questão é porque eu também vejo, de um ponto de vista mais global, que determinadas políticas públicas, inclusive internacionais, elas só terão sucesso na implementação se elas começarem pela base. Então, por exemplo, nesse mercado de mudanças climáticas, transição energética, inclusive esse mercado de carbono, descarbonização, que tanto se fala hoje em dia, eu vejo que só será possível implementar isso de uma forma que seja economicamente sustentável se a gente começa pela base. E pela base envolve o agronegócio. Ah, Caterine, mas não está incluso na SBCE o agronegócio de primeiro setor. Sim, mas está incluso a indústria de segundo setor. Então, vai impactar necessariamente. E eu vejo que, assim, as pessoas elas têm talvez uma dissonância cognitiva no sentido de não perceberem que defendendo o produtor rural desses altos encargos que são injustamente impostos por órgãos ambientais, e aí seja por uma deficiência técnica, seja por desatenção, seja por qual motivo for, nós estamos encarecendo os produtos brasileiros naturalmente, porque esse custo adicional por conta desses passivos jurídicos e ambientais, eles vão ser repassados para os consumidores. É claro que existem muitos produtores que, né, por terem aí uma bondade que ultrapassa qualquer senso lógico, muitas vezes, eles tentam segurar ao máximo esse repasse. Mas muitas vezes não é possível. Então, isso encarece o produto para o consumidor final, isso torna o mercado agronegócio brasileiro menos competitivo, sim, no cenário mundial. Então, assim, eu vejo que o produtor, ele é ali o âmago, sabe, do desenvolvimento e que tudo deve começar com ele ali. Porque são, assim, na verdade, tudo começa com o empreendedor, né? Com os empreendedores. É impossível só fazer uma conscientização pública sem estabelecer de forma prática incentivos para aqueles que de fato estão girando a economia. Exato. Aí, né? Colocou um negócio muito legal, né, Gabriel? Eu conversei isso recentemente estava no curso que eu fiz esse final de semana, e eu comentei aquilo que a gente vive repetindo, né? Os empresários urbanos e rurais, né? E o produtor rural, ele nada mais é do que um empresário de outro ramo, que não é o nosso, né? Então, você parar para pensar friamente, o empresário nada mais é do que um empresário o produtor rural, ele nada mais é do que um empresário de outro ramo. Sim. E os empresários, eles têm esse perfil, né, de assumir essa responsabilidade, jogar nas costas e conduzir, né, o país desse jeito que faz. Falando em jogar nas costas, ela mencionou algo muito legal ali do Atlas. Inclusive, lembrei o livro que eu mais gosto, né? O meu livro favorito. A Revolta de Atlas, da Ayn Rand. Tinha que ser. Sim. E eu queria te perguntar se tem algum livro, algum filme, alguma coisa que te inspirou a seguir nesse caminho, que você possa dar uma indicação para o pessoal para poder compartilhar esse entusiasmo pelo direito ambiental. Olha, acho que já que foi mencionado aqui o livro A Revolta de Atlas, da Ayn Rand, acho que eu nem estava pensando em indicar ele não, mas como a gente acabou falando desse mito de Atlas e também do livro, eu acho que é um livro pouquíssimo lido, principalmente nas universidades federais, né, Salviana? A gente sabe disso. Sim. E eu tive um prazer muito grande de ter o meu primeiro contato com esse livro quando eu participava dos debates competitivos na universidade. Eu ganhei um debate do Sebrae em parceria com o IFL Jovem, que é o Instituto de Formação de Líderes Jovem. Uhum.
E eu fui campeã desse debate em parceria com a minha dupla, na época o João Sena, inclusive um abraço para ele se ele estiver me assistindo. E o nosso prêmio de ganhar o debate era o livro A Revolta de Atlas, da Ayn Rand, e R$200 de livros na leitura. Nossa, que bacana. Que para mim era assim, eu ganhar na Mega Sena, né? Certeza. E eu já queria ler esse livro. E quando eu li, isso mudou completamente a forma que eu enxergava o mundo. Expande o horizonte da gente. Ele expandiu meu horizonte e eu vejo que a Ayn Rand, ela é uma escritora de livros ficcionais. Ela tem outros livros também, de romances, filosóficos e tal. Mas ela tem uma habilidade, assim, absurda de conseguir transformar questões que são questões políticas e pragmáticas, sociais, inclusive, em sociais, nos personagens. Então, os personagens delas, eles têm, assim, eles são a criação moral de determinadas ideologias. Então, é muito interessante. Esse livro, eu acho que ele vale a pena ser lido. Agora, em termos de filmes, que foi o que eu pensei mais, assim, quando você mencionou algo que me inspirou, tiveram 2 filmes que foram muito impactantes para mim, que me fizeram ter mais garra, eu acho, assim, na defesa dos direitos do produtor rural e na minha advocacia como um todo. O primeiro deles é aquele The Burial, com o Jamie Foxx, chama, acho que o próprio enterro, alguma coisa do tipo, assim, na tradução livre. Certo, isso eu não conheço. É um filme muito interessante. É um advogado, Jamie Foxx no caso, né, o personagem que ele faz, que é contratado por um senhor que é dono de umas funerárias, e ele recebe a proposta de compra dessas funerárias por um preço, assim, que ele estava disposto a pagar. Só que já assistiu, né? Esse é clássico. Muito bom. Que ele não estava disposto a pagar, só que, assim, o comprador, ele estava atrasando intencionalmente o pagamento dessas parcelas para fazer com que esse pequeno empresário viesse à falência e ele pudesse comprar por um preço de banana o negócio dele todo. E o advogado prova em juízo que está tentando haver essa fraude, né? Digamos assim, esse vício nesse negócio jurídico que está sendo firmado, essa intenção, né, de levar o outro empreendedor à falência para conseguir lucrar com isso. E aí eu vejo isso muito acontecendo aqui, nossa, eu vou ser cancelada. Mas eu vejo muito isso acontecendo, por exemplo, no caso das concessionárias de energia elétrica e alguns órgãos da administração que tentam forçar, por exemplo, ou tentam atrasar a fiscalização de uma ligação de uma MGD, por exemplo, no sistema de distribuição para conseguir lucrar com uma taxa de compensação tarifária de acordo com a lei que vai ser maior, porque quanto mais tempo passar, mais elas vão ganhar. Então, isso foi algo que eu vi e que, assim, eu apliquei para essa área do agroambiental ali, do GG Energia, e que me deu muita motivação de, tipo, cara, isso é uma coisa injusta que tá acontecendo, alguém precisa fazer alguma coisa a respeito. E o Jamie Foxx é um excelente ator, né, gente? Nossa, ele é um excelente ator. E eu lembro de uma cena que ele fala assim, eu odeio perder. Então eu tenho muito esse sentimento, assim, de eu detesto perder. Sim. Eu gosto de levar a causa até o final. É claro que nem sempre está nas nossas mãos, porque a gente tem o dever ético de informar aos clientes, né, todos os riscos que estão relacionados, principalmente num processo judicial, risco sucumbencial e tudo mais. Então é claro que a escolha cabe sempre ao cliente, mas eu, por mim, vou até o final para ganhar. E um outro filme para terminar, que eu acho que ele me inspirou até do ponto de vista, assim, feminino. Não feminista, mas feminino. Que é o filme Erin Brockovich. Que Erin Brockovich, uma mulher de talento. Uma coisa assim. Que, inclusive, é baseado em fatos reais. Esse do Jamie Foxx também é baseado em fatos reais, mas tem muitas distorções. O da Erin Brockovich é mais, digamos assim, realista. Eu vou resumir, né? Eu vou resumir aqui, sem tentar dar muito spoiler, mas se não der, sinto muito. Já corta aqui no final, assiste até o final. Que é uma moça que ela sofre, ela tem 3 filhos, ela é mãe solteira, e ela tava procurando um emprego desesperadamente, e ela, coitada, assim, tava muito mal de vida e ainda por cima foi atropelada. Sofreu um acidente de trânsito, foi atropelada. E ela vai procurar um advogado justamente para conseguir receber uma indenização por esse acidente que foi causado.
E aí, o advogado sente uma compaixão por ela e ela pede para ele um emprego e ele permite que ela fique lá, trabalhando. Só que ela foge muito desse padrão, assim, digamos, comportamental e social, assim, de uma advogada. Ela se veste com muitos decotes, com a roupa apertada. Ela é o oposto do que se imagina de uma advogada, sabe? Formal. E aí ela é muito, digamos assim, escrachada pelas pessoas que trabalham ali com ela. Ela não é levada a sério. E ela fica num cantinho, num cantinho, assim, de arquivos. Vocês conhecem o filme? Não, isso não. Ela fica num cantinho, assim, dos arquivos lá do escritório, lendo os processos antigos. E ela é muito boa, ela é muito analítica, ela lê o processo até o final. E eu me identifiquei com ela, gente, porque na minha época de faculdade, na minha época de estagiária, eu pegava aqueles volumes de processo alimentar, assim, ó, de 7 volumes, eu passava o final de semana lendo, eu achava massa. Então, assim, e ela lia aquilo e ela foi descobrindo um padrão das pessoas que estavam recebendo indenização. Ela viu que todas elas tinham determinado problema de saúde física. E aí, investigando a história dessas pessoas, ela descobriu que... Aí eu vou dar um pequeno spoiler, tá? Eu já. Ela descobriu que a empresa que eles estavam pedindo indenização, ela estava contaminando os recursos hídricos ali da região. Isso mesmo. E aí ela tem muita garra nessa defesa deles, porque é ela contra uma gigante nacional, em defesa da saúde da população que está sendo afetada pela contaminação dos recursos hídricos. E aí entra também uma questão muito interessante do ambiental, que eu havia falado inicialmente, porque a gente tem sim que olhar para esse lado, né, do empresário, do desenvolvimento econômico, da necessidade, mas também tem o lado ambiental. Nós precisamos respeitar os parâmetros que estão sendo impostos aqui por esses órgãos competentes, né, porque eles existem por um motivo. Acima de um determinado padrão, causam malefícios para a saúde. Então, esse filme ele demonstra isso, como que é importante ter esse manejo adequado, esse uso racional dos recursos. E é uma questão de poluição, né? Basicamente, de recursos hídricos ali que ela trata. Eu não vou dar o spoiler totalmente até o final, não, mas esse foi um livro muito interessante e que me incentivou também nessa trajetória. Legal. Maravilha. E acho que a última pergunta é uma pergunta que acho que vários pontos dela você já foi respondendo muito bem ao longo desse podcast, mas olhando para o futuro, qual a transformação, a principal transformação que você quer ver na relação entre os produtores rurais e o poder público com relação a essa esfera ambiental? Olha, eu diria duas coisas. A primeira, eu gostaria de ver um respeito maior com o produtor rural, nesse sentido de realmente ter uma mudança no olhar dele, não enxergá-lo como um inimigo comum que nós precisamos derrotar, mas enxergá-lo como um herói, como o Atlas, que sustenta o mundo nas costas. Então, assim, não estou falando que eu acho que exista esse desrespeito pelos órgãos públicos, não, mas existe pela sociedade de uma forma geral, por uma construção midiática. É um emparelhamento político. Né? E isso acaba refletindo que acaba refletindo muitas vezes que é composto por pessoas. Exatamente, né? Porque são pessoas que tomam decisões. Exato. E outra coisa que eu gostaria de ver, mas e aí é uma questão que são muitas décadas pela frente, eu acho que é necessário que a gente implemente no Brasil um tribunal de justiça que seja especializado em questões administrativas, porque hoje o que nós temos, para mim, é algo que fere o princípio da separação dos poderes, no seguinte sentido: o mesmo órgão que lavra o auto de notificação e de fiscalização é o órgão que faz o julgamento desses recursos administrativos dos próprios autos de infração. Então, eu acho que isso é algo que não faz sentido com o princípio básico que a gente aprende, separação dos poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário. Só que é uma questão muito complexa, não é tão simples. Por quê? Eu já tô terminando aqui, tá? Não, que isso, pelo amor de Deus. Porque se deixar, fala aqui. Enquanto você estiver falando, nós vamos estar ouvindo. Porque, assim, é uma questão complexa, porque ao mesmo tempo que eu entendo que o órgão ambiental
muito especializado naquela questão, passar isso para um tribunal de justiça não é simples. A gente sabe que carece de uma estrutura técnica o Tribunal de Justiça para poder analisar esse tipo de questão que é muito específico. Então, assim, talvez seja melhor realmente que o órgão julgue, porque ele pelo menos tem algum conhecimento técnico. No entanto, para mim, isso fere a separação dos poderes. Eu acho que no futuro, com a maior estruturação do direito ambiental no Brasil, né, com, sei lá, talvez um código ambiental que seja mais estruturado, sem ser legislado mais fácil e tudo mais, a gente consiga estabelecer esses tribunais no âmbito do judiciário, que sejam exclusivamente feitos para poder fazer o julgamento dos recursos administrativos e não passar isso para o órgão administrativo fazer, sabe? Eu acho que isso traria uma imparcialidade maior nas decisões. Perfeito. Maravilha, obrigado. E, pessoal, obrigado pela audiência. Mais um episódio aqui do Instância Rural. Nosso episódio que foi voltado para essa parte ambiental. A gente espera ter contribuído aí com vocês. E continuem ligados aí nos próximos episódios. Sempre um prazer estar aqui com vocês, com essa audiência maravilhosa. Um forte abraço e até a próxima.